Ora, bom dia. Vamos falar dos dons do Espírito Santo. O que dons espirituais o Senhor nos concede? Após o batismo, todos recebemos por imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Se formos fiéis, podemos ter connosco a influência constante sem intermédio. Todos podemos ser abençoados com certos poderes espirituais chamados dons do Espírito. Estes dons são dados aos fiéis a Cristo. Todos esses dons vêm de Deus em benefício de Deus e dos filhos de Deus. Doutrina e Convênios 46:26. Eles nos ajudam a conhecer e ensinar as verdades do Evangelho, abençoar as pessoas, eles nos seguem, guiam de volta à presença do nosso Pai Celestial. Por usarmos estes dons sabiamente, precisamos saber o que eles são e como desenvolvê-los, como reconhecer as imitações que Satanás faz deles. As Escrituras mencionam muitos dons do Espírito. Esses dons foram dados aos membros da Igreja Verdadeira sempre que esteve na terra. Marcos 16, 16, 18. Os dons do Espírito incluem os seguintes: dom de línguas, Doutrina e Convênios 46, 24. Às vezes há necessidade de comunicarmos o Evangelho com uma língua que não conhecemos. Quando isso acontece, o Senhor pode nos abençoar com a capacidade de falar essa língua. Muitos missionários receberam o dom de línguas O dom da interpretação de línguas. Algumas vezes recebemos esse dom quando não entendemos uma língua e necessitamos receber uma mensagem importante de Deus. Por exemplo, o presidente David Mackay teve um grande desejo de falar aos santos de Nova Zelândia sem intérprete e disse-lhe que esperava que o Senhor o abençoasse para que pudessem entender. Ele falou em inglês, sua mensagem durou cerca de 40 minutos. À medida que falava, via-se pela expressão do rosto das pessoas que as suas lágrimas que estavam compreendendo a mensagem. Dom da tradução, Doutrina e Convênios 5.4. Se formos chamados pelos líderes da Igreja para traduzir a palavra do Senhor, podemos receber um dom para traduzir o que está além da nossa capacidade natural, assim como acontece com todos os dons. Precisamos viver a retidão, estudar muito, orar para recebê-lo. Quando fazemos essas coisas, o Senhor nos faz sentir um ardor no peito quando a tradução está correta. Doutrina e Convênios 9.8.9. Joseph Smith possuiu o dom da tradução quando traduziu o livro de Mormon. Ele recebeu o dom quando estava em sintonia com o Espírito. O dom da sabedoria. Alguns de nós fomos abençoados com a capacidade de entender as pessoas e os princípios do Evangelho conforme se aplicam em nossa vida. As Escrituras dizem: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1:5-7. O Senhor disse: não busques riquezas nem sabedoria, eis que os mistérios de Deus te serão revelados. Doutrina e Convênios 6:7. Dom do conhecimento. Todos que se tornam como Pai Celestial no final conhecem todas as coisas. O conhecimento de Deus e suas leis é revelado pelo Espírito Santo. Doutrina e Convênios 121:26. Não podemos ser salvos se ignorarmos essas leis. Doutrina e Convênios 131:6. O Senhor revelou: e se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Doutrina e Convênios 130:19. O Senhor nos ordenou que aprendêssemos tanto quanto pudéssemos sobre o seu trabalho. Ele deseja que aprendamos sobre o céu e a terra, que já aconteceu e que ainda irá acontecer, a coisas da nossa terra e de terras estrangeiras. Doutrina e Convênios 88, 78, 79. No entanto, existem aqueles que tentam ganhar conhecimento apenas por seu estudo e não pedem ajuda do Espírito Santo. São aqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam à verdade. 2 Timóteo 3:7. Quando recebemos o conhecimento por revelação do Espírito Santo, o Espírito nos fala à mente e ao coração. Doutrina e Convênios 6:15, 22, 24, 8, 2, 9, 7, 9. O dom de ensinar sabedoria e conhecimento. Moroni 10, 9, 10. As pessoas recebem a capacidade especial de explicar ou de justificar as verdades do Evangelho. Esse dom tem de ser usado quando damos uma aula e pode ser usado pelos pais para ensinar os filhos. Esse dom também nos ajuda a instruir outras pessoas para compreender o Evangelho. O dom de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Doutrina e Convênios 46:13. Esse tem sido um dos profetas e apóstolos que foram chamados como testemunhos especiais de Jesus Cristo. Entretanto, outras pessoas também recebem esse dom. Todos podem ter um testemunho por meio dos sussurros do Espírito Santo. O presidente David Mackay ensinou: alguns é dado saber, disse o Senhor, em Doutrina e Convênios pelo Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Doutrina e Convênios 46:13. É esses que refiro quando os permanecem firmes sob a rocha da revelação do testemunho que prestam ao mundo. Ensinamento dos presidentes da igreja. David Mackay 2003. O dom de acreditar no testemunho dos outros. Doutrina e Convênios 46:14. Pelo poder do Espírito Santo podemos saber a verdade de todas as coisas. Desejamos saber se uma pessoa está falando a verdade. Precisamos perguntar a Deus com fé. Se aquilo sobre o que estamos orando for verdade, o Senhor nos fará sentir paz. Doutrina e Convênios 6, 22, 23. Desta forma podemos saber quando alguém, até mesmo o profeta, recebeu uma revelação. Nefi pediu ao Senhor que deixasse ver e sentir e saber que o sonho de seu pai era verdadeiro. 1 Nefi 10, 17, 19. O dom da profecia. Doutrina e Convênios 46:22. Aqueles que recebem revelações verdadeiras sobre o passado, presente ou futuro possuem o dom da profecia. Os profetas têm esse dom. Nós também podemos tê-lo para nos ajudar a governar a nossa vida. 1 Coríntios 14:39. Podemos receber revelações de Deus para nós mesmos e para os nossos chamados, mas nunca para a igreja ou para os seus líderes. Contudo, ao contrário, à ordem
dos céus uma pessoa receba revelação para alguém que ela esteja não presida. Se temos realmente o dom da profecia, não recebemos nenhuma revelação que não seja de acordo com o que o Senhor disse nas Escrituras. O dom da cura, Doutrina e Convênios 46, 19, 20. Algumas pessoas têm a fé para curar, outras para serem curadas. Todos nós podemos exercitar a fé para sermos curados quando estamos doentes. Doutrina e Convênios 42, 48. Muitos que possuem os sacerdócios têm o dom de curar os doentes. A outros poderá ser dado o conhecimento de como curar doenças. O dom de fazer milagres, Doutrina e Convênios 46, 21. Muitas vezes o Senhor abençoou o seu povo de formas milagrosas quando os pioneiros de Utah fizeram suas primeiras plantações numa praga gafanhotos quase as destruiu. Os pioneiros oraram para que o Senhor salvasse suas colheitas. Ele enviou gaivotas para comer os gafanhotos. Quando precisamos de auxílio, pedimos com fé, se for para nosso bem, o Senhor realizar milagres para nós. Mateus 17, 20, Doutrina e Convênios 24, 13, 14. O dom da fé, Moroni 10, 11. O irmão de Jared tinha grande fé, graças a essa fé recebeu outros dons da sua fé, tão grande que o Senhor lhe apareceu. Éter 3, 9, 15. Sem fé nenhum outro dom pode ser concedido. Moroni promete, todo aquele que crer em Cristo e sem de nada duvidar tudo aquilo que pedir ao Pai em nome de Cristo ser-lhe-á concedido. Moroni 9, 21. Devemos procurar aumentar a nossa fé, de redescobrir nossos dons e usá-los. Algumas pessoas não têm fé na existência desses dons do Espírito. A esses Moroni diz, novamente fala vós que negais revelações de Deus e dizeis que elas não cessaram. Não há revelações, nem profecias, nem dons, nem curas, nem falar em línguas, nem interpretação de línguas. Eis, pois, que vos digo que aquele que nega as coisas não conhece o Evangelho de Cristo, sim, não leu as Escrituras e se o fez, não as compreende. Moroni 9, 7, 8. Se podemos desenvolver nossos dons, como podemos procurar com zelo os melhores dons. Doutrina e Convênios 46, 8. O Senhor disse, pois a todos são dados todos os dons, pois há muitos dons e cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Alguns é dado a outros, outro é dado a outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Doutrina e Convênios 46, 11, 12. Para desenvolvermos nossos dons, precisamos descobrir quais são. Fazemos isso orando, jejuando, precisamos procurar os melhores dons. Doutrina e Convênios 46, 8. Algumas vezes as bênçãos patriarcais nos dizem quais os dons que recebemos. Precisamos ser obedientes e fiéis a fim de recebermos dons. Depois devemos usá-los para fazer o trabalho do Senhor, eles não nos são dados para satisfazer a nossa curiosidade ou para nos provar qualquer coisa que depois por crescermos de fé. A respeito dos dons espirituais, o Senhor disse, eles são dados em benefício daqueles que não me amam e guardam todos os meus mandamentos e daqueles que procuram assim fazer. Doutrina e Convênios 16, 9. Satanás imita os dons do Espírito. Como podemos discernir os dons verdadeiros do Espírito das imitações de Satanás? Satanás pode imitar os dons de língua, profecia, visões, curas e outros milagres. Moisés teve que competir com as imitações de Satanás na corte de Faraó. Êxodos 7, 8, 22. Ele deseja que acreditemos em seus falsos profetas, falsos curadores, falsos fazedores, falsos curandeiros, falsos fazedores de milagres. Eles podem parecer tão reais para nós que a única maneira de sabermos se é ou não de Deus é pedindo ao Pai e dom de discernimento. O próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz. 2 Nefe 9:9. Satanás deseja cegar-nos para que não enxerguemos a verdade e a deixemos de procurar os verdadeiros dons do Espírito. Médiuns, astrólogos, pessoas que levam a vida, leem a sorte, feiticeiros, são inspirados por Satanás mesmo quando chegam a sentir Deus. Suas obras são abomináveis ao Senhor. Isaías 47, 12, 24. Deuteronômio 38, 18, 9, 10. Devemos evitar toda e qualquer associação com os poderes de Satanás. Precisamos ser cuidadosos com os nossos dons do Espírito. Como podemos respeitar a santidade dos dons espirituais? O Senhor disse, dou-vos por mandamento de que não vos valorizes destas coisas, nem fales dela diante do mundo, pois estas coisas são dadas para o vosso proveito de salvação. Doutrina e Convênios 84, 63. Precisamos lembrar que os dons espirituais são sagrados. Doutrina e Convênios 6:10. Troca destes dons, o Senhor pede que rendamos graças a Deus por todas as bênçãos que somos abençoados. Doutrina e Convênios 46, 32. Algumas escrituras que mostram isso. O destino daqueles que negam os dons. 3 Nefe 29, 6, 7. Os dons dependem da fé. Moroni 10, 7, 19. Um dom concedido no batismo. 3 Nefe 26, 17, 27, 20. Doutrina e Convênios 84, 64. O dom do Espírito na antiga Igreja de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12. Os dons do Espírito na Igreja 2. Doutrina e Convênios 46, 9, 26.